Bom, pessoal, mais uma vez eu por aqui, em meu ambientezinho aqui, em meu cantinho, como eu costumo dizer. Aqui eu faço minhas leituras, escuto minhas músicas, estudo, também estudo ainda, viu? Estudo e faço meus trabalhos técnicos profissionais aqui nessa sala. Essa sala faz parte de minha vida. Hoje eu vou falar de um assunto rapidamente, sobre um assunto chamado datum. Todo profissional da área sabe o que é isso. Hoje o datum usual do Brasil é o Sirgas 2000, mas a gente teve outros data, que é o plural de datum. Só a nível de curiosidade, a palavra datum vem do latim, significa detalhe, dado, pormenor, enfim, tem todo esse significado. É um substantivo neutro da segunda declinação, onde o nominativo singular é datum e o nominativo plural é data. Por isso, quando eu falar aqui os data brasileiros, pode aparecer estranho, mas é a forma correta de falar. Bom, essa história de datum tem gerado alguns problemas. Por exemplo, eu faço um trabalho que eu utilizei muito o SAD 69, por longos anos. Teve um período, no final da década de 90, começo da década de 2000, os dois, SAD 69, SIGAS 2000, eles coexistiram como data oficiais do Brasil. Eu, como sou um pouco antigo na topografia, eu demorei o máximo que pude para migrar para o SIGAS 2000. Até que, olha, não pode mais porque foi totalmente substituído. Aí sim, eu mudei para o SIGAS 2000. Isso eventualmente vem dando alguns problemas. Eu já peguei trabalhos em vários data diferentes e a gente sempre converte. A primeira coisa que a gente faz é olhar qual é o que foi feito e converter, porque senão vai haver sobreposição. Bom, o primeiro datum foi criado no Brasil, foi criado em 1900 e, deixa eu confirmando aqui, em 1949 foi criado o datum Córrego Alegre. Bom, eu me esqueci de falar, nós temos vários data no Brasil a partir historicamente. Temos inicialmente o Córrego Alegre, depois nós tivemos o Astro Datum Chuá, SAD 69, Sirgas 2000, 4. E tem, para complicar e dar mais nesse caldo todo, ainda tem o WGS 84. Esse é um datum utilizado nesse sistema de GPS de navegação. Eles utilizam esse sistema. O Google também parece que utiliza esse mesmo sistema.
Mas, para a gente entender um pouquinho dessa história toda, quando foi em 1947 que foram criar o Córrego Alegre, 47, foi 47 mesmo, eu sou ruim de data. 49, 49 para 50, quando foram criar o Córrego Alegre, eles escolheram um ponto e botaram lá um marco, que ainda está lá esse marco, num lugarzinho chamado Córrego Alegre, que fica em Minas Gerais. E eles, esse datum, eles escolheram o lugar onde o geóide se encontra com o elipsoide na superfície da Terra. Bom, aí eu estou falando grego, né? O que vem a ser essa história de geóide? Eu peguei uma definição, fiz uma definição aqui e vou tomar a liberdade de ler, para não ler errado. O geóide é uma superfície equipotencial do campo gravitacional da Terra, aproximadamente do nível médio dos mares, e ela estende-se por sob os continentes. Bom, traduzindo para ficar mais palatável, seria uma superfície onde a gravidade é uniforme. Seria. Aí se cria essa. E o elipsoide, sem descer a maiores detalhes matemáticos, o elipsoide seria a forma irregular que a Terra tem. A Terra é um elipsoide, não existe uma definição. A Terra é redonda, como uma bola? Não. A Terra não é redonda. A Terra é plana? Não. A Terra não é plana. Mas a Terra, afinal de contas, qual é o. Aí inventaram esse nome elipsoide porque é o geóide elipsoide, porque é seria o formato da Terra. Bom, passando nisso, hoje eu vou falar um pouco, falar do Córrego Alegre e do Astrudato, que são, hoje vamos dizer, data históricos. Hoje ninguém usa, apesar de aparecer trabalhos. Eu já peguei outro dia um trabalho feito em Córrego Alegre. Então, isso é onde gera o problema. No final eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Bom, o Córrego Alegre foi criado em 1949, porque se viu a necessidade de aprimorar mais a geodésia brasileira. O posicionamento dele, a localização dele foi feita por observação astronômica, essa tecnologia. Ele utilizou o geóide, a superfície de referência, o geóide de Hayford, em 1924. Bom, pessoal, isso é importante, porque a partir daí ele também usou como referência altimétrica a triangulação do Paraná, que já estava se fazendo no Brasil na época, a triangulação, nivelamento do Brasil. Vocês devem observar por aí, de vez em quando vocês têm aquela plaquinha chamada RN. Aquelas plaquinhas num lugar, aquilo ali foi botado pelo IBGE, se não me falha a memória, foi o Serviço Geográfico do Exército que fez. Tem muito lugar e deve ser respeitada, ninguém deve bulir. Bom, foi
Córrego Alegre foi materializado inicialmente nas coordenadas de 19 graus de latitude e 19 graus 50 minutos, 15,14 segundos sul, e a longitude 48 graus 57 minutos, 42,75 segundos oeste. Bom, posteriormente, um estudo mais preciso, eles modificaram esse posicionamento para 19 graus, 50 minutos, 14,91 segundos. E 48, quer dizer, isso sul. E 48 graus, 57 minutos, 41,98 minutos oeste. Bom, eu não vou aqui falar mais detalhes sobre isso, porque não é o objetivo. O objetivo principal da gente estar falando isso é para evitar e alertar profissionais da área da topografia, principalmente essa turma que está fazendo cá, quando pegar um levantamento, repare qual é o levantamento, em qual datum foi feito. Recentemente eu tô com um problema ainda para resolver aqui. A gente fez um levantamento em 2011 e apresentou ele em SAD 69. O cidadão foi fazer o CA da propriedade vizinha e fizemos o CA também. Só que utilizou-se esse datum, SAD 69. O cidadão foi fazer da propriedade vizinha utilizando um navegador, um GPS navegador. Fez o perímetro, só que o navegador utiliza o WGS 84. Deu sobreposição. Ele não, não foi esperto o suficiente para ver isso e a confusão se criou. Mas isso se resolve. Já chamei falar com ele para ele vir aqui e aqui a gente resolve o problema para ele. Outra coisa que é importante é estudar, né? A pessoa tem que estudar essas coisas. Não é só apertar botão, não. Bom, quando foi no início da década de 1970, viu-se a necessidade de regionalizar melhor mais esse sistema de referenciais. Ou seja, se criar um referencial que servisse para a América do Sul toda. Aí se pensou em criar já estudos iniciais do SAD 69. E foi, aí nesse meio tempo se criou, para fazer uma transição do Córrego Alegre para o SAD 69, se criou o Astrodatum Chuar. Esse funcionou por pouco tempo. Ele também empregou o elipsoide de referência de Rayford. Alguns trabalhos chegaram a ser feitos nesse referencial, o Astrodatum, como a gente chamava. Quando eu estava na faculdade, na década de 70, se usava ele. Estava começando a migração para o SAD 69. Aqui só teve o objetivo de fazer um alerta para evitar certos problemas. Eu vou dizer, quando vocês pegarem um trabalho de um outro profissional, a pessoa, o profissional, deve ver qual foi o datum que ele usou. Um trabalho antigo, a gente não era obrigado a fazer, às vezes nem existia ainda
Sigas 2000. Então, primeiro passo é ver. Segundo passo, se não for em Sigas, converta, porque senão vai dar sobreposição e às vezes situações constrangedoras. Hoje muita gente usa o WGS 84 dizendo que é o Sigas 2000, como sendo o Sigas 2000. Eles são muito próximos, mas não são a mesma coisa. Ambos são geocêntricos, não são topocêntricos como esses outros mais antigos, mas não é a mesma coisa. No próximo vídeo, eu não gosto de vídeo longo, eu vou dedicar eles a esses dois, o SAD 69 e o Sigas 2000. Esses sim exigem maior detalhamento, principalmente o Sigas 2000, que a tecnologia mudou completamente. É isso aí, pessoal. Olhe, se gostaram desse vídeo, o assunto é interessante para vocês, dê aquele joinha, se inscreva no meu canal, que a gente está no comecinho. Sugestões sempre são bem-vindas. Vocês podem deixar, eu vou depois pedir para a menina que edita para mim, ela colocar ou criar um e-mail para se fazer esse tipo de pergunta, e ela coloca, se faz a pergunta, a gente pode aprofundar mais um assunto, ou não, ou se falou errado, corrigir. Mas de qualquer forma, estamos por aqui com a melhor dedicação possível, por amor à topografia. Certo, pessoal? Um abraço.